Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Deus é um Deus de separação. Ele separa o seu povo para lhe servir. Nós vemos, irmãos, vamos tomar alguns personagens nessa noite para nós aplicar isso no nosso dia a dia. Nós vemos que em Apocalipse mesmo, na era de Laodiceia, a Bíblia diz, reclama dessa era dizendo que é uma era morna. Ou seja, é uma era misturada. Como diz ali, porque não é frio nem quente, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não é nem uma coisa nem outra, né? Você olha do ângulo que tu olha, parece que é cristão. Quando você olha a maneira que fala, a maneira que se expressa. Mas quando olha os frutos, não tem nada de cristão. Por isso Jesus disse que é uma era morna. E assim como no natural, um homem, quando ele tem caráter, ele vai escolher uma esposa que seja dele. Não vai escolher alguém que saia com um, saia com outro, que tem um namorado aqui, um namorado ali, né? Não tem jeito, né? E assim como também a mulher. Então, se no natural, o homem que tem caráter, ele não aceita uma coisa dessa, agora você imagina o grande Deus, o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que quando Deus fez os anjos, né, antes de criar o homem, Satanás se rebelou, não quis seguir a orientação de Deus, não quis seguir sendo um adorador, mas ele quis o quê? Ser adorado. E hoje o diabo ele é adorado através de muitas coisas. Adorado mesmo através das mulheres, adorado através do dinheiro, adorado através disso, através daquilo, adorado através do orgulho, do egoísmo. Porque tudo que nós colocamos antes de Deus é um ídolo, é uma adoração. Por isso que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós vemos que o diabo fez o levante ali, sabemos, não vamos nos prender aqui, derrubou a terça parte dos anjos. Quando Deus fez o homem, ele veio e derrubou a raça humana. Mas Deus veio, já ali no próprio jardim do Éden, e fez um sacrifício pelo seu filho Adão. Para quê? Para redimir, para separar, para tirar da morte espiritual. Deus vem separando. E aí, nós não vamos se aprofundar nesse tópico, mas nós vemos que aí já começa as duas linhagens. Satanás, né, através de Caim, e Deus através de Abel. E a Bíblia diz que Caim ele era filho do maligno, por isso que ele matou seu irmão. E esses dias falei aqui, repito, uma mensagem que eu estava estudando, e o irmão Brana, ele diz, as pessoas dizem, Deus não vai destruir, Deus não vai queimar seus filhos. Quer dizer, podemos viver de qualquer jeito, e Deus vai dar um jeito depois. Aí o irmão Brana vai bem direto, ele diz, Deus não queima seus filhos não, mas o diabo queima os seus. Quer dizer, depende do lado que você está. O pecado arrastou a humanidade para o lodo, para a imundícia, para o pecado, para a morte. Foi assim, né? O diabo através do pecado arrastou. Mas Cristo veio através da misericórdia e começou a separar aqueles que desejam ser separados. Começou o que? Tirar, limpar. Então, nós vemos
em Abel e Caim. Dois, vamos dizer assim, dois jovens, podemos dizer com a mesma capacidade. Mas você imagina quando Abel, ele sentiu aquele desejo, aquela inclinação por adorar, aquela chama, ele buscou a revelação em Deus. O que Deus deseja? O que posso fazer para me aproximar a Deus? Aí a pergunta: o que posso fazer para me aproximar? Eu imagino, você pode também imaginar, com quem que o filho fala normalmente? Com o pai, com a mãe? Quem sabe Abel chegou, sentou do lado de Adão, começou a conversar, começou a falar daquela inclinação, daquele desejo, daquele vazio, daquele desejo de se aproximar ao Criador. Quem sabe Adão começa a contar: meu filho, antes de nós cairmos, numa tarde como essa, Deus descia, tinha companheirismo conosco, mas infelizmente nós demos ouvido à serpente e fizemos o que não era para fazer. E desde então foi quando sentimos pela primeira vez a tristeza, a tensão, o medo, a apreensão. Pai, e o que vocês fizeram? A gente, quando viu que Deus estava quase na hora de chegar, a gente foi se esconder. E aí, o que fizeram? O que fez, pai? A gente fez uns aventais de folha de figueira para nos cobrir, porque o nosso pai ia chegar. E nós tínhamos feito o que não era para fazer. O pecado tinha entrado em nós. E aí começa aquele diálogo, e ele diz: mas Deus, ao nos chamar, e quando eu e sua mãe estávamos escondidos, Deus matou um cordeirinho, tirou a pele, fez túnicas para nós e jogou para nós atrás dos arbustos. Então nós pudemos vestir aquilo e viemos. Aquilo nos aproximou de Deus. Então aquilo encaixou no coração de Abel. Então o que eu posso fazer para me aproximar de Deus é o cordeirinho, é o sacrifício. E nós sabemos hoje que aquele cordeiro apontava para quem? Para o próprio Deus, que um dia se faria homem para morrer por nós. E aí entende? Abel, eu posso imaginar, eu vou pintando um quadro em minha mente, você também pode pintar. Abel sai dali aliviado, e vai lá e escolhe o melhor dos seus cordeiros e diz: é esse, eu vou oferecer para Deus. Eu vou me achegar a Deus através desse cordeiro, como Deus achegou meu pai e minha mãe através do cordeiro. E aquilo subiu para Deus como um perfume suave. E a paz, a alegria, a presença de Deus estava ali naquele sacrifício. Agora Caim, como tinha o mesmo desejo, ele foi e fez da sua maneira. Colheu maçã, quem sabe, legumes, frutas, coisas do campo. E poderia dizer: olha, Abel, como o meu altar está bem mais bonito. Não tem sangue, não tem morte. Tem maçã, tem uva, tem abóbora, tem melancia. Esse é o altar, fruto da terra. Deus vai aceitar, mas Deus não aceitou. Porque não era aquilo que Deus requeria. Deus não estava pedindo aquilo. E aí o que acontece? Como a Bíblia diz que Deus, ele é riquíssimo em misericórdia, e ele não leva o homem a julgamento sem antes advertir. Ou seja, ele não deixa o homem atolado no pecado, que ele mesmo caiu no pecado, sem antes dar a oportunidade de sair. Deus chega para ele, e vocês conhecem bem a história, e faz uma pergunta: por que caiu o teu semblante, Caim? Porque está burrento. Se você fizer o correto, eu aceito.
Mas se você não quer o correto, está o errado aí. E sobre ele você domina. Pois ele preferiu seguir naquela linhagem. E assim, irmãos, e as coisas se repetem, vieram se repetindo, e vão continuar repetindo até o último momento na terra. E ele se levantou e preferiu tomar o lado oposto. Mas Deus vem em todas as eras, os períodos, separando. E a conversão, como a irmã Brana diz, pregação não converte, hino não converte ninguém. O que converte é Deus. Deus precisa usar a pregação e ungir no coração do homem e da mulher para que haja então uma conversão. Por isso, a palavra é pregada e a pessoa deve permitir que ela entre ungida por Deus, vivificada para fazer o resultado da conversão. É Deus quem converte. E em muitos tempos, em muitas eras, em muitos momentos da humanidade, talvez ficou 1, 2, 3 luzes, mas Deus sempre teve alguém. E como eu falava ali em Ronda Alta, nós podemos imaginar os filhos de Deus como uma luz, não é? Você vai lá no interior, numa noite bem escura, e aí você vê lá aquela luzinha, tem uma casa lá. Lá longe tem outra luzinha, tem outra casa lá. E assim é os filhos de Deus. São luzes, separados. Por onde eles forem, eles têm uma diferença, como o próprio Pedro, quando chegou ali no lugar da crucificação, ali no pátio, e ele mesmo negando, dizendo que não tinha nada a ver com o povo de Jesus, eles disseram: "Ih, rapaz, a tua fala te denuncia. Você, em outras palavras, você caminha como eles, você fala como eles, você tem o estilo deles. Não adianta." E o cristão, ele é visto. Agora, o crente nominal, não. Só quando ele fala, né? Por isso que eu disse. Aí você fica sabendo que ele tem um nome de cristão. Mas o cristão, ele é diferente, porque ele tem luz. Ele tem luz. E aí nós vemos, podemos começar seguindo, né, falando de Enoque. Uma pessoa, quem sabe, momento de trevas terrível que vivia a humanidade, quem sabe não, um momento de trevas que vivia, porque foi antes do dilúvio. E ele é o tipo de quem? Enoque é o tipo de quem? É o tipo da noiva, que não passará pela morte, mas que subirá vivo. É o tipo da noiva que será raptada. Em meio àquele mundo antediluviano, onde a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si esposa, quer dizer, houve uma misturação. E quando houve essa mistura, a Bíblia diz que a terra encheu-se de violência. Era sangue para todo lado. Vamos dizer, era traição para todo lado. Não se tinha paz. O mundo virou de cabeça para baixo, como hoje nós vivemos o mesmo prisma, o mesmo caos. Mas de repente, o sol, e o meu subtítulo seria Cristo, o sol da justiça. Esse é o meu subtítulo. De repente, Cristo, Deus, o sol da justiça, começa a brilhar na vida de Enoque. E ele começa a dar lugar para esse calor, para essa companhia. E ele vê que aquela companhia era melhor do que a companhia do mundo. E ele começa a ter essa comunhão com Deus, e ele começa a buscar a Deus, e ele começa a se envolver com Deus. E a Bíblia diz que Enoque
andou com Deus e alcançou o testemunho de que agradara a Deus, e não foi mais visto, porque Deus para si tomou. Tipo da noiva, Enoque. Aí ele foi se aproximando de Deus, e eu lembro de uma pregação há muitos anos atrás, que o pregador dizia: Enoque tinha problema, mas ele andava com Deus. Vamos dizer assim, Enoque tinha enfermidade, mas ele andava com Deus. Enoque tinha decepção, mas ele andava com Deus. Como andava com Deus? Em comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aquele sol foi brilhando, e foi amadurecendo. E quando o fruto amadurece, o que tem que fazer? Colher. Gente, essa é a realidade. E Enoque saiu numa daquelas manhãs, caminhando, saudou a sua família, quem sabe foi trabalhar, e caminhando, e a sua mente ligada no Criador. Como Abraão, a Bíblia diz que ele buscava uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. Assim como Abraão buscava essa cidade, eu penso que Enoque também buscava. Deve haver um mundo diferente, deve haver um mundo onde não há tanta criminalidade, tanto pecado, tanta revolta, tanta coisa errada, tanta loucura. E de repente ele pensa: você, irmãos, isso não é conto de fada, isso é realidade, porque a Bíblia é o livro mais antigo do mundo e que não se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, de repente ele vai andando, e de repente ele vai chegando nessa atmosfera e dá um passo aqui, o próximo na eternidade. E aí fica a história: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus para si tomou. Para que lado saiu Enoque? Ele saiu para cá, passou aqui no vizinho, mas não chegou no outro. Deus é o separador. Deus, Jesus Cristo, é o sol da justiça que amadurece, que nos amadurece. Aí depois, o que sucede a Enoque nós sabemos, é Noé. Deus chega para Noé e diz: olha, Noé, eu me arrependi de fazer o homem, mas eu encontrei você ainda. Faça uma arca, que eu vou te dar orientação. Vamos dizer assim, pega um papel, um lápis, anota que eu vou te dar as medidas, vou dar o material, vou dar a instrução, e faça da maneira que eu te orientar, para você poder ser salvo e escapar do juízo, para que eu possa te separar, Noé. Aí Deus dá as orientações: madeira de gofer, e com a outra madeira você tira a resina e betuma o gofer, por dentro e por fora, faça de dois compartimentos, 2 ou 3? 3 compartimentos, né? E assim por diante, para os animais, os répteis, os outros animais e o homem. Faça da forma que eu te disser. E aí Noé olhou, escutou. Eu imagino que da onde ele estava, ele já saiu fazendo a medida. Mede aqui, mede ali, e vamos começar a trabalhar para fazer de acordo com o que Deus pediu. Por isso nós não temos uma denominação, por isso nós não temos um sistema que possa dizer: não, a Bíblia diz assim, mas faça desse jeito. Não. Nós temos o que? O manual de Deus. Que Deus nos ajude. Podemos não dar conta, mas estamos dizendo: Senhor, me ajude, abra as portas para mim, porque eu quero fazer da maneira que o Senhor está pedindo. Continua com o teu sol, com a força do sol, brilhando sobre a semente, a minha semente, para que eu possa amadurecer. E aí vocês sabem, né? Noé usou a madeira de gofer, uma madeira não tão resistente como poderia encontrar algumas, mas não tinha a resistência como, quem sabe, o cedro, o eucalipto, não é? Mas uma vez betumada, ela
nenhum prego mais entrava ali. Uma vez betumada com o betume, ela se tornava flexível e resistente. Será que flexível? Com certeza. Se imagina quando a chuva começou, dia e noite rugindo, e os rios começaram a subir, e a água foi chegando aonde estava a arca, e de repente move um pouco a arca, e de repente ela se desliza por aquele mundaréu de água. E encontra ali uma ponta de uma montanha, e bate ali naquela montanha, mas ali estava, o engenheiro tinha dado a orientação, Deus tinha orientado como fazer. E aquela arca batia contra a montanha, mas ela era flexível, porque tinha o gôfero, tinha resina. E não rachava, e não quebrava. Deus não usa as coisas por usar, mas isso são tudo tipo. Porque eu e você somos o que? Gôfero, uma madeira cheia de dificuldades, cheia de nós, cheia de brecha. Mas uma vez betumada com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, o diabo não consegue colocar o prego dele. E resistiu o juízo. Por quê? Deus deu a orientação, Deus tinha o material, e Noé simplesmente usou o material. Então Deus é um separador. Deus, Ele é o nosso sol da justiça, como a Bíblia diz, que a vereda do justo ela é o quê? Como a luz da aurora. Veja que a Bíblia é algo clara, só não usa ela, só não aproveita dela, melhor dizendo, só não se beneficia dela quem não quer, porque ela é clara, ela mostra bem clara. Se fosse algo que dependesse da expertise humana, você poderia chegar no final e dizer: eu não pude, porque eu não tinha essa expertise, eu não tinha essa inteligência, eu não tinha essa capacidade. Como os processos seletivos, vocês sabem que tem, para entrar na polícia, assim por diante, tem a parte teórica, depois tem a parte física. A pessoa pode ser muito bom na teórica, mas na parte física já não tem muita facilidade, ele não consegue, ele vai dizer: eu queria, mas não pude. Às vezes ele não preenche o requisito, a idade já não alcança mais, bem que eu queria, mas não posso. Não é? Mas espiritualmente não é assim. Deus deixou, quer dizer, a sua rede, a sua boia, o seu salva-vida, para quem quiser. Está aí, agarra. Está aí. Não depende da nossa capacidade humana, mas depende de quê? De usar os material que Deus colocou à disposição, que é a humildade, que é um coração sincero, que é ouvir a palavra de Deus, que é buscar a Deus, que é lutar, que é desejar, que é se empenhar, que é ter um propósito de não voltar atrás. Senhor, eu estou aqui, mas eu não vou voltar atrás. E se a correnteza me puxar, mas eu vou estar olhando para frente, no primeiro árvore que eu encontrar, eu vou me agarrar, e o Senhor irá me ajudar. Senão Deus seria o autor da frustração, né? Pensa você, como Ele seria Deus? E o homem chegar lá e dizer: Senhor, eu queria, mas eu não pude. Eu pedi perdão, mas o Senhor não me perdoou. Mas como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora. Por isso Isaías diz: embora os seus pecados sejam como escarlata, quer dizer, vermelho, um vermelho escuro, se tornarão o que? Mais branco do que a branca lã, do que a branca neve, porque o cloro, o sangue do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia diz, nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, veja, Deus é um separador.
Deus, Ele sempre teve em todas as eras a sua luz aqui e ali, e hoje, em pleno 2024, quem Ele vai ter? Podemos dizer como Isaías disse: eis-me aqui. Amém. Você quer dizer? Diga comigo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu aceito o teu convite. Eu reconheço, como disse Isaías, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a salvação. Mas Deus ainda tem o seu anjo com a tenaz para tirar a brasa do altar e tocar os nossos lábios e purificar. Será que Ele mudou? Será que Ele não separa mais? Como Ele separou Abraão e chamou Abraão, e Abraão começou andando, mas você veja que Abraão não cumpriu totalmente já de início. Ele não conseguiu, como eu e você não conseguimos. Mas Deus cuidou. Porque Deus disse, Deus foi bem claro: Abraão, sai da tua parentela, venha caminhar comigo que eu vou te abençoar. E ele saiu, claro, levando o sobrinho Ló: é com meu filho. Seu pai é meu pai. Mas Deus precisava cortar aquela linhagem. Deus precisava cortar aquela linhagem, vamos dizer assim, de idólatra, de adoradores de ídolo. Deus precisava começar uma nova geração através de Abraão. Por isso Deus permitiu, nós sabemos disso, acontecer ali o desentendimento entre os pastores de Ló e de Abraão. E então, após ele se desvencilhar, o filho veio. O filho veio, que através dessa linhagem, parece que é pouca coisa, né? Mas não é pouca coisa. Pense, Deus olhando para a humanidade, Deus olhando para Noé, Deus olhando para todos, para Adão, Deus olhando para nós, miseráveis homens sem condição nenhuma. Por isso que a Bíblia diz que João, quando ele viu o livro selado, fechado com 7 selos, ele viu que estava fechado e não havia ninguém digno de abrir. E ele chorava em desespero. Imagina, está selado e ninguém é digno. José não é digno, Jacó não é digno, Abraão não é digno, porque Abraão mentiu. Quem é digno? Aí a Bíblia diz que uma voz disse: não chore, João, eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ele vira para olhar o leão, mas ele vê um cordeiro ensanguentado, como havia sido morto. Por isso que Deus começa tratando com Abraão e vem separando Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. Para quê? Para trazer esse cordeiro para nós, para nos separar do mundo. Como disse João Batista: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que separa. Porque todos os santos do passado, eles morreram, mas o seu pecado permanecia. Ainda estava ali a mentira, ainda estava ali o adultério, ainda estava ali. Eles não podiam ir ao paraíso perfeito. Mas vocês sabem, eles ficavam num paraíso imperfeito. Por quê? Porque o pecado ainda estava ali. Quando o próprio Samuel, né? Quando Saul, ao se rebelar contra Deus, Deus já não falava mais com ele, Deus já não tratava mais com ele, aí o desespero pegou. Deus não fala por profetas, Deus não fala mais por sonho. E aí ele foi buscar o quê? Uma feiticeira. Por isso que um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa deixa Deus em algum lugar, ele vai cada vez se atolando mais. Quem já patinou na areia? Quanto mais patina, mais afunda. E assim, Saul, né? Que tinha combatido a feitiçaria, porque é obra de Satanás. Como o irmão Brana diz que o diabo ele é um imitador, Deus tem o profeta, o diabo tem o médium. Sim. É dons parecidos.
Porque o diabo está direto lá na presença de Deus, e sobe e desce, e tem uma experiência de quantos mil anos. Por isso que ele vem no ouvido dos seus médiuns, das suas feiticeiras, e conta as coisas. Aí as pessoas dizem: ah, mas deu certo. Claro que deu. É incrível, né? Um dia a gente foi ajudar uma família que, infelizmente, tinha ido atrás dessas coisas, você acredita? Ah, mas ele falou o que estava acontecendo. Mas aí meu irmão disse: mas claro, o diabo sabe de tudo, que novidade. O diabo sabe de tudo, até o que se comeu ontem. Mas graças a Deus, quando a ovelha, por mais que esteja com uma bicheira, né, ela aceita a correção. Aceita. Graças a Deus por isso. E Saul foi atrás da feiticeira de Endor, né? Vocês sabem. Mudou suas vestes, porque a ordem do rei era que acabasse com toda a feitiçaria. E quando ela entra em transe, quer dizer, quando a unção demoníaca veio, a unção que conhece não todas as coisas, mas quase todas as coisas, estava sobre a feiticeira. Olhou: é você, Saul? É você, Saul? Você quer me matar? Não, não vou te matar. E faz subir onde que está o profeta Samuel. Ah, e ela invocou Samuel, e Samuel veio. E deu um puxão de orelha nele e falou: por que você me desinquietaste? Quer dizer, por que você foi me incomodar, tirar do meu descanso, Saul? Amanhã, como é que ele diz assim? O que está acontecendo é o que Deus disse através da minha boca mesmo, que tinha te rejeitado. Quer dizer, que novidade, Saul. O que está acontecendo, Saul, é o que Deus falou através dos meus lábios, que tinha te rejeitado, e amanhã, por essas horas, você e os teus filhos estarão comigo. Ainda bem que não perdeu a vida eterna, né? Perdeu o reinado, no caso de Saul. Mas hoje, após a morte do Senhor Jesus Cristo, quando Cristo inspira ali no Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ou seja, abrindo espaço para o homem a Deus. A terra tremeu. Por que a terra tremeu? Por que será que a terra tremeu? O sol se escureceu. Por que será? Você pode imaginar? Porque a terra reconhece o seu Criador, o sol reconhece o seu Criador, e de repente eles olham e veem o seu Criador morrendo. Eles não entendem, eles entram numa prostração nervosa. A Bíblia diz que o sol se escureceu, a terra tremeu, e o sepulcro dos santos foram abertos, e andaram na cidade santa, e foram vistos por muitos. Aquele paraíso foi esvaziado. E hoje nenhuma feiticeira pode chamar o cristão, mas o ímpio chama assim. Às vezes vem a pessoa, e às vezes vem o próprio diabo se imitando, mas chama. Com certeza que chama. Deus é um separador, Ele é o sol da justiça, Ele é o que capacita. Embora pareça que Ele perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Ele sabe o endereço de cada um. Você às vezes se acha pequeno, mas se você está diante do sol da justiça, Ele está te amadurecendo, Ele está te protegendo, e quando chegar a hora, Ele te levará para o celeiro. Não importa se seja pequenino, fraquinho, mas o importante é que o sol da justiça, Jesus Cristo, está brilhando na tua vida. Embora, lembra no tempo de Elias, né? Eu termino com isso. Jezabel arrasta todo o que é paganismo, podridão para dentro da igreja israelita. Veja, irmãos, por isso que há momentos parece que nós estamos perdendo, que Deus está perdendo o controle, mas Deus não perde o controle. Acabe um homem comprometido, um rei comprometido, casa com uma idólatra, e ela arrasta toda a imundícia para dentro do seio de Israel, mata os verdadeiros.
mata os profetas de Deus, a ponto de um dos servos de Acabe dizer para Elias: eu protegi 100 profetas de Deus, escondi de Jezabel, de 50 em 50, escondi numa cova e alimentei. Deus tem os seus. Deus tem mesmo ali da casa de Acabe, havia alguém ali que protegeu os homens de Deus. Graças a Deus. Deus tinha os corvos que protegia Elias, que alimentava Elias, e Elias chegou a tal condição nervosa que ele disse: Senhor, eu fiquei sozinho e ainda querem me matar, eu estou sozinho. Mas Deus disse: não, Elias, eu tenho 7.000, você não sabe, mas eu conheço o endereço deles. Eu tenho um Eliseu em algum lugar, eu tenho um Jeú no outro lugar, eu tenho um Micaías no outro lugar. Eu tenho 7.000 contadinho que não se dobraram para Baal. Por isso, irmãos, se Deus teve nos tempos de Elias, se Deus teve no tempo de Noé e seus filhos, se Deus teve no tempo antediluviano, Enoque, Deus tem ainda homens e mulheres que dizem: Senhor, eu sou fraco, mas eu sou uma semente, amadureça-me. Deus é um Deus de separação, e é a partir do Espírito Santo, da pregação da palavra, da dedicação, que Deus começa a nos trabalhar conosco e começa a amadurecer a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé, e que você possa ser essa semente, debaixo do sol da justiça. Senhor nosso Deus, eterno Pai, querido Deus, embora o mundo esteja caminhando de mal a pior, Senhor, a podridão tem tomado conta, mas o Senhor ainda, ó Deus, continua sendo Deus. Que o Senhor continue, Senhor, olhe por cada um aqui, Senhor, como teu ministro, Pai Santo. Eu oro por cada um, que nenhum, Senhor, fique com o coração endurecido, que nenhum venha, Senhor, tarde demais dizer: verdadeiramente o Senhor estava falando e eu não ouvi. Mas que cada um possa dizer: Senhor, separa-me das minhas ideias próprias, separa-me da minha razão, separa-me da paixão do mundo, do pecado, separa-me, Senhor, de tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim todo ódio, todo rancor, toda amargura. Venha, Pai Santo, olhe pelo teu povo, Senhor. Ó Deus, o Senhor ainda é Deus. E assim como Isaías disse: eis-me aqui, nós estamos aqui também, dizendo para ti: Senhor, eis-me aqui. Limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, ó Pai, e guia-nos em tua vontade perfeita, e que a luz do Evangelho, assim como a lua reflete a luz do sol, possamos refletir a luz do Evangelho, Pai. Fortaleça-nos, ó Deus, e nos dá paz, alegria de te servir, Pai. Perdoa as falhas dos teus filhos, quando hoje eles irão tomar da ceia, Pai. Que o sangue do Senhor Jesus Cristo, como teu ministro, interceda por cada um, Pai. Que o teu sangue lave e purifique todos de todas as suas falhas. Convença cada um do pecado, porque o Senhor é quem pode convencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.